Seja muito bem-vindo ao curso teórico técnico de legislação de trânsito. Eu sou Admar Fonseca e hoje nós vamos ver a aula número 6 de primeiros socorros. Vamos divertir? Vamos direto ao assunto. Bom, você está de parabéns. Se você está aqui, você já iniciou o curso, já estamos na aula 6, mas pode ser que seja seu primeiro dia. Então, eu preciso dar uma orientação que é comum a todos os alunos. O curso de legislação de trânsito é cíclico. Ele não tem um início exatamente, né? Então, se você está aqui hoje pela primeira vez, significa que o seu curso começa hoje. Então, a primeira coisa que eu gostaria de solicitar a todos vocês, quem já iniciou, quem está iniciando, é que sempre que for fazer a aula, deve estar com o livro de formação de condutores em mãos e um simulador, porque nós vamos usar esse material. Então, hoje eu quero pedir a você para abrir o seu livro de formação de condutores na página 109. Nós vamos trabalhar da página 109 a 124. Bacana? Eu sempre coloco aqui no início das minhas aulas como obter sucesso no curso de legislação de trânsito, né? Então é muito simples, basta você seguir as orientações que vai dar tudo certinho. A primeira coisa que eu sugiro é que você leia o material. Então vamos dar um exemplo aqui. Lá no início do livro, o livro começa na página 6 a 24. Qual é o conteúdo? Legislação de trânsito. Então eu sugiro que você leia o conteúdo. Depois de ler, obviamente você vai ter uma oportunidade de fazer a aula de legislação de trânsito. Então você vai fazer a aula, você vai assistir a minha aula. Essa aula de legislação de trânsito é a aula número 1. Ela corresponde a 3 aulas do Detran. Uma aula do Detran tem 50 minutos. Então essa minha aula, ela acontece com 150 minutos. Então eu trabalho todo o conteúdo. Então vamos recapitular. Leu a matéria, viu a aula, e aí você vai fazer o simulado. Então você vai fazer o simulado correspondente à matéria que você leu. Então, se você leu da página 6 a 24, você vai pegar o outro livro, que é o simuladão, e vai lá no final dele. Na parte final, você vai fazer o exercício de legislação de trânsito. E aí, você deve corrigir. Lá também tem o gabarito. Se tiver certo, você põe um certo bem grande. Se tiver errado, você põe um risquinho. E você vai pôr a nota que você tirou. Para quê? Para você ver qual é a sua evolução no processo. Bacana? E aí, se você ainda tiver dúvidas, se você tiver um pouco inseguro, você pode entrar em contato conosco, solicitar algum tira-dúvida, você pode mandar as suas dúvidas, que eu faço isso normalmente de segunda a sexta, no horário de 16h30 às 19h.
Mas você pode entrar em contato lá pelo WhatsApp, você pode mandar as dúvidas e a gente vai respondendo isso, ok? E ainda tem o canal no YouTube, que é administrado por mim, que é o Autoescola Web. Eu coloco lá uma série de vídeos que vão te auxiliar no seu processo de habilitação. Dicas, como que passa na prova de legislação, como que passa na prova no exame prático de direção de carro, de moto. Então, é um suporte que você tem. Tem revisão para a prova. Então, é um canal que vai te auxiliar. Bacana? Vamos seguir? Eu sempre coloco esse desenho, eu criei esse desenho para explicar para você que é o primeiro dia de aula, que o curso é cíclico, né? Eu já falei, mas agora eu estou representando com a imagem. Então, você está aqui, ó, a aula de hoje é Primeiros Socorros. Então, a próxima é Meio Ambiente e Convívio Social, noções básicas de mecânica, legislação, sinalização, normas de circulação e conduta, infrações e penalidade, depois direção defensiva e você vai ter visto o curso todo. Então, ele é cíclico. Bacana? Show? Tem uma notícia boa, né? Para você que está iniciando hoje, mas para todos. Eu dou esse curso em 20 horas aulas do Detran. Isso quer dizer que você tem que fazer 45 horas aula. Eu consigo dar em 20. Então, aqui na legislação, ó, são 3, na sinalização são 2, nas normas de conduta e circulação também são 2, infrações e penalidade 3, e assim vai, né? Então, são 8 horas, são 8 aulas, não horas, são 8 aulas, que corresponde a 20 horas aulas. Por que isso é importante? Porque você tem que fazer 45 horas aula. Então você tem que fazer no seu livrinho aí, no seu livro menor, que é o livro para você acompanhar as aulas, tem no início do livro, você tem essa imagem, né? Então é para você anotar a aula que você está fazendo, para você não se perder, ok? Então você vai fazer 18 aulas de legislação, 16 de direção defensiva, 4 de primeiros socorros, 4 de meio ambiente e 3 de mecânica. Então, logo na parte superior da plataforma, você tem a aula que eu abri, a aula que vai contar para o seu processo. Bacana? Então, você deve sempre anotar a aula que está aberta. Legal demais? Não tem dúvida, tá, gente? Suponhamos que o aluno ele tenha feito uma aula a mais lá de meio ambiente. Ele tinha que fazer 4, ele fez 5. Problema nenhum, né? Só que a quinta aula não conta, beleza? Então, aquele aluno que quer eliminar o curso de legislação, ele deve ficar atento.
E também assim, gente, está com dúvida? Entre em contato conosco pelo WhatsApp, nós vamos tirar a sua dúvida. Vamos supor, tem jeito de eu acompanhar as minhas aulas, quantas aulas eu fiz? Na plataforma tem, basta você entrar lá no seu controle de aulas e a autoescola também olha para você, né? Você vai entrar em contato conosco pelo WhatsApp e a gente vai olhar para você e vai te dar as orientações necessárias. Bacana? Vamos então nos divertir. Vamos entrar aqui no assunto noções de primeiros socorros. Deixa eu dar uma completada no meu radiador aqui. Espera aí. Gente, vocês vão ver nas minhas aulas, né, que eu estou sempre tomando água, eu falo muito, eu sei que eu falo muito, mas eu quero fazer com que esse conteúdo chegue até você para que você tenha sucesso. Bacana? Bom, então a gente vai começar aí o conteúdo Noções de Primeiros Socorros. Eu já vou começar direto, né, dando uma questão de prova. Então vocês vão ter um contato aí comigo. O meu negócio é assim, olha, eu não leio o material. O material ele é uma referência para a gente seguir aqui, para a gente não se perder na matéria. Mas eu vou direto ao ponto, aquilo que cai na prova. Então, eu gostaria de pedir a você, para você pegar aí uma caneta, um marca-texto, pega aí o seu material e marque a palavra SAMU, né? Então, por quê? Porque cai na prova a palavra SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, tá ok? Lá na prova, na letra A, muito cuidado com a letra A da sua prova lá teórica, guarda isso, anos de experiência, a letra A é muito perigosa, então vai estar na letra A lá, Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Errado, não é médico, é móvel, beleza? Então, guardem a sigla SAMU. Gente, essa matéria, né, Noções de Primeiros Socorros, ela veio para atender uma necessidade da população, né? Então, antes do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, as pessoas socorriam as outras em diversos tipos de acidente de qualquer maneira. Então pegava a pessoa ali no colo, jogava ela dentro do carro, saía doido lá o pronto-socorro, né? Então a pessoa tinha uma lesão desse tamanhozinho, principalmente na coluna cervical. Quando ela chegava lá no hospital, às vezes a pessoa estava paraplégica, tetraplégica, né? Então isso é muito sério. Então nós vamos aprender aqui, nós vamos entender tudo que você precisa para passar na prova. Eu vou te falar as questões que mais caem, mas é importante você aprender como que você deve comportar diante de uma situação que envolva acidente, ok? Então, olha o artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. Deixar o condutor de prestar ou providenciar
socorro às vítimas de acidente ou deixar de solicitar auxílio da autoridade pública é crime, considerada infração gravíssima. Isso é muito importante, ok? Só que eu vou explicar para você o que é prestar socorro. Joia? Vamos seguir em frente? Gente, será que todos nós, a gente consegue lidar ali com uma pessoa que está sangrando, com uma pessoa que está tendo uma convulsão, com uma pessoa que tem um objeto empalado dentro do corpo, que tem uma pessoa sangrando? Será que todos nós, a gente dá conta disso? Pensa aí, né? Não dá conta, né? A gente não dá conta. O que você precisa? O que você precisa levar dessa aula? Você não dá conta de lidar ali com sangue, mas você precisa manter a calma. Você precisa controlar a situação. Você tem que garantir a segurança. Como? Muito simples. Basta você acionar o socorro. Então, gente, presta muito atenção no que eu vou explicar agora. O que é prestar socorro à vítima? Prestar socorro à vítima é, nessa ordem, sinalizar o local do acidente. Nós vamos aprender como que sinaliza e ligar para as autoridades competentes. Qual que é a autoridade competente? É 192, que é o SAMU, é 191, que é a Polícia Rodoviária Federal, é 190, que é a Polícia Militar, que é 193, que é o Bombeiro, ok? Nós todos temos o ímpeto de ajudar as pessoas, mas é aí que mora o perigo. Para que eu possa ajudar, eu tenho que tomar muito cuidado o que eu vou fazer com a vítima, tá? Eu não sei se você já ouviu aquela frase, né? Não me ajuda não, senão você vai me atrapalhar, tá? Eu sei que é meio pesado, né? Mas não é todo mundo que tem o conhecimento para poder tocar numa vítima, ok? Bacana? Vamos seguir? Então, como eu disse, né, a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver envolvido num acidente ou que você deparar com um acidente, primeira coisa que você vai fazer é sinalizar o local, né? Então lembra, você vai tirar o seu carro daquela linha de perigo ali. Se for possível, você para depois do acidente, né? Para evitar a colisão. E você vai sinalizar o local. Hoje, mas como que eu sinalizo? Tem uma técnica, tem uma maneira, né? Então você vai usar o triângulo, tem aqui um exemplo. Você pode usar ramo, galho de árvore, objetos, né? Para poder chamar a atenção do condutor que está vindo, né? Se você tiver um cavalete, cone, lata, madeira, tecido, tudo que você puder para chamar atenção, você pode usar para sinalizar, tá ok? Gente, isso é muito sério.
né? As pessoas têm o ímpeto de ajudar, ela não sinaliza, vai lá na vítima. Aí, o que acontece? Vem uma carreta em alta velocidade, não consegue parar e causa um novo acidente. Sai atropelando todo mundo. E aí, se existia uma, duas vítimas, passa a existir mais. Tá? Então, lembrem o seguinte: o que é prestar socorro? É o ato de sinalizar o local e ligar para as autoridades. Só isso já é considerado prestar socorro à vítima. Show? Muito bom. Vamos lá. Como que eu sinalizo, né? Como que eu faço para sinalizar o local? Eu vou analisar, eu vou observar qual é a velocidade da via, qual é a velocidade máxima daquela via que eu estou nela. Se for uma via de 40 km por hora, eu vou colocar 40 passos. Se a pista estiver seca, se ela estiver molhada, se tiver chuva, fumaça, neblina, se for à noite, né, eu vou dobrar, eu vou colocar 80 passos. Então, 40 se tiver normal, 80 se tiver alguma condição adversa. Observa aqui que tem nome as vias, né? Então é importante você saber qual é a velocidade das vias. Por que é importante? Porque, primeiro, que isso cai na prova. O Detran adora perguntar qual é a velocidade máxima de uma via coletora. Nós vamos aprender isso lá. Na verdade, já aprendemos, quem assistiu a aula, né, de regra de circulação e conduta, eu expliquei essa matéria. Se você não viu, quando for assistir, você vai entender. Aí eu chamo a atenção o que cai mais na prova. Mas vou dar uma canja aqui, né? Tem uma questãozinha na prova muito interessante que ela fala assim: qual é a classificação das vias? Aí você vai responder urbanas e rurais. E existe duas outras perguntas. Qual é a classificação das vias urbanas? Aí você vai responder local, coletora, arterial e via de trânsito rápido. Outra perguntinha: qual é a classificação das vias rurais? Você vai responder rodovias e estradas, ok? Eu estou dando uma canja aqui, para vocês não ficarem perdidos aqui na velocidade máxima. Joia? Tá claro aí para vocês? Bacaninha? Se eu tenho uma via onde tá lá que é 60 km por hora, eu vou colocar 60 passos. Se tiver seco, se tiver chovendo, à noite, fumaça, neblina, eu vou dobrar 120. Show? Mamão com açúcar? Vamos lá, gente? Vamos lá, hein? Então, essa tabelinha que a gente viu ali, né? Ela tem mais um detalhezinho legal. Então, vamos supor que você está
contando os passos, né? Aí você deparou com curva. Então, sei lá, tem 60, aí você chegou lá nos 40 passos, falta 20, aí apareceu uma curva. O que você faz? Você para de contar, continua andando, faz a curva e conta os outros 20 passos, tá? Então você vai desconsiderar a curva e lombadas. Então você não conta quando tiver lombadas e curva. Depois continua contando, tá? Exatamente para que o condutor que estiver dirigindo um carro não seja pego de surpresa. Ele entra na curva, na hora que ele sai da curva, ele depara com um acidente. Aí ele não consegue parar. Show? Bacaninha? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então tá aqui, né? Quando você vai ligar, quando você vai acionar o socorro profissional, você tem que ter muita tranquilidade, você tem que ter a calma, né? Lembra que a primeira coisa é sinalizar o local. Depois você vai ligar. Então você tem que ter calma para poder passar ali o seu nome, né? O número do telefone, o local. Você vai relatar os fatos, né? Por que isso é importante? Para saber o número de vítimas, quantas pessoas estão envolvidas, para quem está te atendendo, para ver se vai mandar uma ambulância, 2, 3, se vai mandar o bombeiro, ok? Então, gente, quem está do outro lado atendendo o telefone, são os profissionais, né, gente? Esse pessoal é muito bem treinado, eles têm toda uma técnica. Esse pessoal, acreditem, recebe muito trote, muita mentira. É um absurdo, mas é isso mesmo. Então, eles têm lá todo um trato para perguntar, para saber se realmente é verdade ou não. Ok? Então, vamos imaginar que você precisa fazer um socorro. Tá ok? Gente, eu queria que você tomasse cuidado e prestasse muita atenção no que eu vou explicar. Recomenda-se que você não toque na vítima, que você sinalize o local e busque o socorro, né? Ligue para o socorro. Porém, a gente vai aprender algumas técnicas do que fazer para auxiliar uma vítima num caso extremo. Mas eu gostaria muito de chamar a atenção para você ter sucesso na sua prova, aquilo que não se deve fazer. É isso mesmo. Então você vai ouvir a palavra: nunca faça isso, nunca faça aquilo. Isso cai muito na prova, né? Então, vamos lá, a gente garantiu a segurança da vítima, ok? Então, eu sinalizei o local, eu liguei para as autoridades, aí eu vou lá na vítima. Vamos supor que eu cheguei lá. Nós estamos falando que não recomenda-se você tocar na vítima. Mas suponhamos que você está numa situação de perigo, um incêndio, produtos perigosos, né? O que você deve fazer?
Veja se o cinto de segurança está dificultando a respiração da vítima, se não está enforcando a vítima, né? E só neste caso você deverá soltá-lo sem movimentar o corpo da pessoa acidentada, ok? Você vai evitar fazer qualquer tipo de movimento. Então você vai segurar a cabeça da vítima da pessoa na região aqui das orelhas, impedindo dela fazer qualquer movimento. Tudo que a gente faz, a gente pensa que a pessoa pode estar com uma lesão na coluna, para não agravar, para não piorar a situação. Tem uma questãozinha na prova que ela é muito interessante, né? Ela conta uma história e aí pergunta quem que você tem que socorrer primeiro. Então, vamos direto ao assunto. Você sempre vai socorrer, você sempre vai fazer algo para ajudar primeiro, guarda isso porque isso cai na prova, quem está inconsciente. Se a pessoa estiver inconsciente, é essa que você vai tentar atender, ok? Qual é a técnica para poder fazer algo? A gente vai ver aqui, tá? Gente, começou o não, né? Começou o não. Preste muita atenção no não, no nunca. É isso que cai na prova. Não movimente a vítima. Não tire o capacete de um motociclista. Não aplique torniquete. O que é torniquete? É quando a pessoa põe uma fita, alguma coisa, põe um pedacinho de madeira e vai apertando ali, né? Para quê? O sangue parar de circular. Às vezes a pessoa tem um corte. Então, o torniquete, não se usa torniquete. Usou torniquete na guerra, não se usa. Caiu na prova torniquete, nunca use torniquete. Nunca dê nada de beber para a vítima, nada. Eu estou com sede, me dá um pouquinho de água. Não pode, tá? Não transporte vítima no seu carro. Já? Ok? Então, essa parte em vermelha, ela cai muito na prova. Ok? Beleza? Demais? Show? Fica atento aí, tá? Um grande desafio quando você depara os EPIs, né? O que é um EPI? Equipamento de proteção individual. Quer ver? Olha só aí que interessante. Vou fazer uma perguntinha aqui que eu já sei a resposta. Quer ver? Você anda dentro da sua bolsa com colar cervical? O que é colar cervical? Para pôr aqui no pescoço quando tem acidente? Não. Que isso? Que absurdo, né? Você anda com luvas? Não. Você anda com máscara? Ô, Dimar, eu ando. Beleza. Questão da Covid, né? Você anda com um equipamento para fazer respiração boca a boca? Também não? Nossa, que absurdo. Você anda com talas, ataduras? Então, gente, assim, vamos ser realistas, né? A gente não anda com equipamento de proteção individual, né? Então, aí precisa de criatividade. Infelizmente, é isso mesmo. É uma aba de um boné. Quando você pega 2 bonés, vira um colar cervical.
vira uma tala, papelão, né? Camisa que tira do corpo para poder estancar o sangue, ok? Então é isso, não adianta vir falar que tem, raramente, só uma grande empresa que costuma ter, né? Então assim, vamos imaginar que você chegou no extremo, e aí você vai socorrer alguém. Eu disse a você, vou repetir, você vai socorrer primeiro a pessoa que está inconsciente, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer, o nome já diz, ó, análise primária. O que é análise primária? Então, vamos começar aí pelo item número 1. Você vai verificar a respiração, pulso e a dilatação de uma artéria palpável que se repete com regularidade, seguindo a contração do coração. Ok? Então você vai verificar o pulso, né? Se tem pulso, se a pessoa está respirando, você vai dar para ouvir, né? Se ela está respirando, dá para ver se o tórax dela está mexendo. Quando você toca na vítima, você vai ver a temperatura corporal dela, a cor da pele, se a pessoa está arroxeada ou não, né? Nós chamamos isso, guarda esse nome, cianose. Cianose é quando a pessoa está arroxeada. Se ela está arroxeada é porque ela não está respirando, falta oxigênio, tá? A pessoa ela entra num estado de choque. Então a gente vai ver aí uma questão só de estado de choque. Outra questão que dá para observar, as pupilas, né? Nós vamos ver aí um capítulo só de pupila, que ela dilata. Você não sabe o que é pupila não, você vai aprender, né? Se a pessoa tem mobilidade, se ela mexe a mão, né? Se ela mexe o pé, você vai fazer essa análise primária. Vamos lá para uma questãozinha de prova que cai muito. Costuma cair assim: qual os sinais vitais que não altera com a idade? Você vai responder temperatura corporal. A temperatura do corpo, ela normalmente não varia com a idade, ok? Então, se é uma criança de 6 meses de idade, ou se é um idoso de 80 anos, a temperatura corporal, ela mantém entre 35,5 a 37 graus. Então, guarda isso, porque isso cai muito na prova, ok? Show de bola? Vamos seguir? Então, a avaliação inicial é dividida em A, B e C. Guardem esse ABC. É uma avaliação que vai ser feita com a vítima no início. Então, A é exatamente a avaliação das vias aéreas. Eu vou explicar aqui detalhadamente como que faz isso. Letra B, a respiração. Letra C, a circulação. Ok? Então, nós vamos ver aí essa avaliação inicial, que é ABC. Legalzinho? Vamos ver aqui. Primeira coisa, né? Você vai tentar um contato com a vítima. Então você pergunta qual é o seu nome, para ver se ela está respirando, se ela está consciente. Então a primeira coisa, você vai abrir a boca da vítima, igual nesse desenho aqui, ó. Puxa a testa um pouquinho para trás, o queixo um pouquinho para cima, e você vai
abrir as vias aéreas, você vai abrir a boca da vítima. Para que você abre? Você vai ver se as vias aéreas, né, a traqueia aqui, ó, não está entupida, se não tem um bagaço de laranja, se não tem um resto de comida, se não tem uma dentadura, um rote, algum objeto que impeça essa pessoa de respirar. Então, a letra A da avaliação das vias aéreas, você vai abrir a boca da vítima e vai conferir se está tudo ok lá dentro, se não está obstruído, senão a pessoa não consegue respirar. Show? Vamos continuar? B, respiração. Você vai observar, nós chamamos de ver, ouvir e sentir a respiração. Você vai tocar na vítima, né? Você vai tocar aqui no pulso. Tem aqui uma artéria que é a radial, no pescoço é a carótida, atrás do joelho é a poplítea. É isso mesmo, você vai aprender isso, porque isso cai na prova. Você vai colocar o ouvido ali perto do nariz, se a pessoa está respirando, você vai tocar no tórax dela, ok? Para você iniciar um movimento ali que nós chamamos de ressuscitação. Pode ser uma ressuscitação através da respiração, né, da insuflações ou até de massagens para poder ressuscitar a vítima. Vamos junto aí, né, gente? Vamos agarrar daqui, vamos vencer aqui esse conteúdo que é tão importante para seu sucesso. A circulação, você vai verificar como que está ali, né? Se a pessoa, você vai olhar a temperatura, a pele, o pulso, ok? Então a questãozinha de prova aí, o que não varia com a idade dos sinais vitais é a temperatura, ok? Show? Então, nós vimos aí a análise primária, beleza? Vamos continuar aqui. Questãozinha que cai demais na prova, cai muito, mas demais cai. Eu disse para você que eu ia explicar aqui o que é a pupila, né? Tá vendo essa bolinha preta aqui, onde é que está o mouse? Olha, aqui, ó, é a nossa pupila. Observa aqui que essa daqui, ó, ela está contraída, está bem pequenininha. Essa aqui está dilatada, está grandona, tá vendo? E essa aqui eu tenho uma contraída e outra dilatada. Quando as duas estão contraídas, nós chamamos de miose. A miose, eu gosto de gravar a miose, porque miose é de mínimo, pequenininho, contraída. Midriase, quando ela está dilatada. Anisocória, uma contraída e outra dilatada. E aí a isocória é quando está tudo normal, beleza? Cai na prova, pode colocar um asterisco aí, tá? Isso cai. Show? Vamos lá? Mobilidade e sensibilidade do corpo. É aquilo que a gente falou, você vai perguntar à vítima, né? Se tem alguma parte que está dormente, se ela consegue mexer a perna, o braço. Você pergunta para a pessoa, né? Você pode dar uma beliscadinha ali,
Então, quando você pergunta para a vítima qual é o seu nome, e ela responde, é porque ela tem no pulmão dela tem ar, que ela está consciente, ok? Por que quando uma pessoa vai socorrer, joga uma luz, uma lanterninha dentro do olho da pessoa? É para verificar a pupila, se ela está dilatada ou contraída. Show? Vamos lá? Parada respiratória. Vamos imaginar o extremo, né? E aí a pessoa está com uma parada respiratória. O que você vai fazer, né? Vamos lá, vamos imaginar. Você já sinalizou o local, já ligou para o socorro. Nós estamos falando de extremos, né? Você vai verificar o nível de consciência da vítima, vai perguntar a ela: oi, tudo bem? Como é que você está? Qual que é seu nome? Não respondeu. Você vai abrir as vias aéreas, né? A boca, e vai ver se tem alguma coisa lá dentro da boca. Se tiver, você vai tirar. Você vai verificar se ela está respirando ou não, né? Se ela não estiver respirando, você vai fazer insuflações. Você vai soprar. Você vai soprar dentro da boca da vítima, mas tampa o nariz, tá? Se a vítima for um adulto, se for uma criança, você vai soprar a boca e o nariz junto. São 2 insuflações. Você vai ver se ela volta a respirar. Você vai verificar o pulso, tá? Gente, não esqueça de que você tem que ter os equipamentos de proteção individual, né? O ideal é que você esteja com luva. No caso aí, será que você tem uma máscara para poder fazer boca a boca? Admar, não tem nada disso. É por isso que a gente orienta. Sinaliza o local e liga para o socorro. E quando a gente está tentando entender, porque pode ser uma vítima familiar, não é só em carro, pode ser em casa, né? Então aqui é importante você aprender, verificar o pulso da vítima, né? Se ela está tendo pulsação, se ela está tendo uma parada respiratória ou uma parada cardiorrespiratória. Cardiorrespiratório, o coração parou e a pessoa não está respirando. Aí você vai fazer 12 a 15 insuflações, soprar o ar para dentro do pulmão e após você vai fazer as massagens cardíacas. Ok? Beleza? A massagem cardíaca, que é a ressuscitação cardiopulmonar, são manobras, né, de ressuscitação. Como que é? Nós temos aqui o osso externo, que está aqui no finalzinho do encontro das costelas. Você vai colocar aqui, ó, 2 dedos acima, depende, né, da mão aí, e vai com o braço estendido, igual está no desenho, você vai fazer a massagem cardíaca, ok? Então você vai lembrando que essa vítima tem que estar numa superfície plana e rígida. Não pode ser numa cama, né? A pessoa tem que estar numa superfície que o corpo dela não seja jogado para cima, ok? Qual que é o ideal? Executar 30 massagens e 2 vezes você vai fazer insuflações dentro da boca da vítima, tá? Hoje já existe situações quando se trata de pessoas que têm o tórax mais sensível, uma criança, um bebê. Aí obviamente que você pode usar apenas o dedo
para poder fazer, né? Porque senão você vai afetar ali a caixa torácica do bebê, ok? Show de bola? Vamos lá. Hoje, né, existe uma nova técnica, um protocolo que você deve continuar fazendo as insuflações e a massagem cardíaca sem parar, sem interromper, tá? Essa é uma nova técnica, é um novo protocolo que se foi criado aí pela Associação Americana do Coração. Joia? Então continua as insuflações e a massagem sem parar. Gente, existe análise primária e existe análise secundária. O que é análise secundária? Então, a análise secundária, ela quer ver se tem alguma extensão de ferimento. É por isso que quando o SAMU chega na vítima, sai cortando a calça da pessoa com tesoura para ver se não tem sangramento, se não tem um osso quebrado, ok? Então é isso, uma queimadura. É por isso que a pessoa já chega para verificar. Uma coisa que cai na prova demais da conta, né? É quando se trata de hemorragia externa. Externa é fora, que em se tratando de um rompimento de uma artéria. Gente, o que é uma artéria? É uma veia que o coração bombeia ali o sangue. Então ela libera um sangue vermelho vivo que espirra longe. Então toda vez que afeta uma artéria, ela espirra o sangue. Como estancar uma artéria? Guardem isso porque cai na prova. Você vai usar uma bandagem, nunca band-aid. Lá na prova tem band-aid, pelo amor de Deus, não é band-aid, é bandagem. Você vai pegar ali um pano, vai colocar em cima do local que está acontecendo a hemorragia e vai pressionar, ok? Então isso é no caso da arterial. Venoso é aquele sangue pesado, né? Ele é bem pesado. É o que nós chamamos do sangue vermelho escuro. Esse aí não tem tanto problema. Para estancar é a mesma coisa. O capilar. Gente, qualquer parte do nosso corpo, você pegar uma agulha ali e apertar, vai sair sangue. São os vasos capilares, tá? Então, sempre deve colocar uma bandagem ou um pano e pressionar para parar o sangue. Joia? Show de bola? Então, é uma compressão. Tem que ter luva? O ideal é ter luva, né, gente? Ok? Muito bem. Vamos seguir? Aí tem aí essas palavrinhas que costumam vir na prova. Então, a artéria branquial é no braço, a artéria radial é no punho, a artéria femoral é na virilha e a artéria poplítea é atrás do joelho. Joia? Não toque em ferimentos sem luvas. Por quê? Você pode pegar uma doença, né, da vítima, ou você também pode passar para a vítima uma doença. Joia? Então, muito cuidado aí na hora de
caso venha precisar prestar um socorro, tem que ter o EPI. Hemorragia interna. Gente, hemorragia interna é um grande problema, né? Não dá para saber o que caracteriza uma hemorragia interna. A pessoa, ela pode ter alguma característica que expele o sangue, né? Pelo vômito, pela tosse, pelas fezes, pelo ouvido, né? Então, a pessoa começa a expelir ali pelo nariz, ok? Então, é assim que observa, principalmente pelas fezes, tá joia? Hemorragia nasal. Qual é o nome de uma hemorragia nasal? Epístaxe. O Detran gosta de cobrar na prova a palavrinha epístaxe. Quando falar epístaxe, é hemorragia nasal. Ok? Show? Como que você faz para parar uma hemorragia nasal? Gente, nós vimos durante muito tempo a pessoa tampar o nariz e virar a cabeça para trás. Não faça isso. A pessoa pode afogar com o próprio sangue. Então, tampa o nariz e deixa de vez em quando você solta para sair o sangue. Tá ok? Show de bola? Bacana demais. Vamos seguir. Hemopites, hemorragia pulmonar, também cai na prova, tá? Então, é quando a pessoa dá golfadas de sangue, é a hemopites. Quando a pessoa fura ali o pulmão, tá? Hemorragia estomacal, hematêmese. Então, cai na prova a palavra hematêmese. Ele te pergunta, hematêmese é o quê? É a hemorragia estomacal, beleza? Então, nesses casos, você vai colocar a pessoa deitada na posição lateral de segurança, que é deitada na posição fetal, para que ela, se ela vier a vomitar, ela vai jogar tudo fora, ok? Então, grave essas palavras. Estado de choque, né? O estado de choque cai na prova. Cai muito na prova, ok? Como que é? Por que motivo? Como que você identifica se a pessoa está com estado de choque? É isso que cai na prova. Como identificar? Como que você percebe que uma pessoa está em estado de choque? O estado mental altera, a pessoa tem confusão mental, ela fica pálida, a pele fica fria e pegajosa, os lábios, as unhas ficam descoloradas, perde a cor, náusea, vômito, pulso rápido e fraco, respiração curta e rápida, e inconsciência. Estado de choque é grave, tá, gente? Pode virar uma parada cardiorrespiratória. Ademar, o que eu tenho que gravar de estado de choque? Como identificar, ok? O que você deve, né? Por que a pessoa entra em estado de choque? Pode ser uma hemorragia, uma infecção, uma alergia, ok? Pode ser diversas coisas. Primeira coisa, afasta a pessoa daquilo para você iniciar o seu socorro, tá? Você vai afastar da causa, ok? Qual é o procedimento
com uma pessoa que está em estado de choque. Isso também cai na prova. Então, você vai atender imediatamente as lesões ou os traumas. Deite a vítima de costas, a gente chama de decúbito dorsal, eleve as pernas da vítima cerca de 30 centímetros para facilitar o retorno venoso. Envolva a vítima em coberta para evitar perda de calor. A pessoa sente frio, pode aquecer a pessoa, ok? Show? Cai na prova como identificar o estado de choque e como você deve proceder diante do estado de choque. Ferimentos. A gente tem ferimentos abertos, né? E ferimentos fechados. Gente, eu vou direto ao assunto, tá? Tem aí escoriação, laceração, incisão, perfuração, avulsões e amputação. O que cai muito na prova? Cai muito na prova perfuração. A pessoa está com uma faca enfiada no corpo. Pode tirar a faca? Não. A pessoa está com um espeto enfiado no corpo. Pode tirar o espeto? Não. A pessoa está com um ferro enfiado no corpo. Pode tirar? Não. Por que não pode? Vai causar hemorragia. Outra questãozinha campeã da prova, amputação. Então, vamos ver aqui, ó. A amputação, ela cai na prova por quê? Porque o Detran contou uma historinha lá que a pessoa tinha um dedo amputado. O dedo está separado do corpo. Ou qualquer outro membro. O que faz? Pega aquele dedo, enrola num gaze, põe dentro de um saquinho plástico e põe no gelo. Lá na letra A da prova vai estar escrito, coloca no gelo. Errado! Não pode pôr a parte amputada direta no gelo. Coloca no gaze, coloca dentro do saquinho plástico e depois põe no gelo. Show? Beleza? E aí começa, né? Nunca lave ferimentos que estejam bastante sujos. Você vai piorar a situação. Nunca esfregue ferimentos. Nunca aplique álcool, iodo, tá? Vai matar as células. Nunca use peróxido de hidrogênio. O que é isso? Água oxigenada. Nunca utilize pomadas, tá? Gente, isso é uma prática, né? As pessoas gostam de medicar. Ah, faz isso que é bom, faz aquilo que é bom. Não siga. Tem aí muita coisa antiga pelos nossos avós, né? Que sempre teve algumas alternativas. Não pode dar nada de beber para a vítima. Nada. Nada. E não recomenda a passar nada. A pessoa queimou. Ah, coloca borra de café, pasta de dente, passa ovo. Gente, pelo amor de Deus, viu? Nada disso pode. Show? Não pode. Vamos seguir? Está aí um capítulo só da amputação, né? Como eu disse, coloca no gás, põe no saquinho plástico, depois põe no gelo e leva tudo para o hospital. Vamos seguir. Objeto empalado, eu já falei, já repeti, não pode tirar nenhum objeto empalado, porque vai desencadear uma hemorragia. Eu falei da bandagem, né? Ela vai ajudar a estancar a hemorragia, ok? Então, você nunca deve ficar trocando curativo, beleza? Então, vamos seguir. Queimaduras. Gente,
queimadura cai na prova. Você tem a queimadura de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Então, cuidado, porque a maioria das queimaduras você deve colocar debaixo da água corrente, beleza? Então, na água fria, você coloca debaixo da água. Porém, quando a queimadura é de terceiro grau, você não deve pôr debaixo da água. Por quê? Porque afetou profundamente o tecido. Aí, se você joga água fria, pode soltar um pedaço na carne, tá? Então, a queimadura de primeiro grau é aquela que dá uma vermelhidão, aquela lá no fogão, né? Deu uma vermelhidão. A de segundo grau é uma de queimadura, dá uma bolha. Nunca estoure a bolha, tá? Então, a recomendação é colocar debaixo da água, beleza? Somente a de terceiro grau que não. Não aplica nada, né? Não tente tirar nenhuma roupa que esteja colada, senão vem a pele junto, tá ok? Beleza? Então é assim que vai proceder com queimaduras, tá? Eu já havia falado várias vezes para objetos empalados, né? Não tente retirar. Quando for no olho, coloca debaixo d'água, uma água corrente, tá? Quando é algum golpe no olho, coloca gelo, beleza? E em caso de queimaduras químicas, mantenha ali as pálpebras abertas e lave, né? Coloca bastante água, beleza? Joinha? E vai para o hospital. Fratura. O Detran gosta de cobrar na prova. Como que cai na prova? Cai na prova fratura fechada e fratura exposta. Então a pele rompe. Pode colocar o osso no lugar? Não pode, pelo amor de Deus, tá? Nada de colocar no lugar, ok? Então, fechada você não vê, aberta rompe a pele. Lesões na articulação, lesões nos músculos, né? Aí é uma coisa mais técnica. Você tem a luxação, o entorse, a distensão, a contusão. Vou confessar para você, cai pouco na prova, mas em caso de luxação, entorse, gelo. Em caso de lesões, gelo. Ok? Bacana demais? Imobilização das extremidades. Se a pessoa está com suspeita de quebrou ali um braço, você vai imobilizar o braço inteiro, né? Colocar uma tala, uma madeira, um papelão. Bacana? Então, você deve fazer no braço inteiro. Fratura da coluna vertebral. Gente, existe a matéria primeiros socorros por causa disso, porque as pessoas removiam a vítima de qualquer jeito, tá? Então nunca remova a vítima com suspeita de lesão na coluna, nunca remova a vítima antes de imobilizar. O médico precisa de uma ressonância, você vai querer dar uma de que sabe, né? Muito cuidado, beleza, gente? Desmaio acontece muito, né? Então,
que você deve fazer antes? Antes você viu que a pessoa está com perigo ali para desmaiar? O que você faz? Senta a vítima com o corpo dobrado para frente, a cabeça entre as pernas e pede ela para respirar profundamente, para ver se ela volta, né? Caso ela venha a desmaiar, aí você vai utilizar toda aquela técnica do ABC que a gente viu lá no início da aula, né? Ver, ouvir, sentir. Você vai abrir as vias aéreas, ver se não tem, nem não está entupida, e ali você vai tomar todos os cuidados necessários. Beleza? Show? Crise convulsiva. Gente, é mais comum do que parece, né? Existe aí um cuidado, né? Você tem muitas pessoas, gente, que tem epilepsia. Epilepsia é um tipo de convulsão. Tem pessoas que têm o AVC, né? Então você deve... A pessoa, quando ela tem uma convulsão, ela tem espasmos, né? O que é o espasmo? Ela se contorce. Não trave o braço da pessoa, tá? Porque ela vai contorcer, você pode quebrar o braço dela. Então, o que deve fazer? Segura a cabeça da vítima ali, afasta tudo que tem em volta dela e deixa ela se contorcer quando tem convulsão, tá? Se tiver uma toalha, um travesseiro, coloque embaixo ali da cabeça, tá? Você vai afrouxar a roupa dela, da pessoa, para ela conseguir respirar melhor, tá joia? Gente, quando é AVC, é muito mais complicado, né? Realmente é socorro, tem que chamar lá as pessoas que possam realmente tomar as providências. Você vai poder sim, se a pessoa ficar inconsciente, você tomar as providências ali, ver, ouvir, sentir, ver se não tem nada obstruindo, mas é algo mais complexo, ok? Então, vamos chamar aqui a atenção. Nunca dê nada para beber a vítima, tá? Não dê nada para beber, joia? Manobras de Heimlich. É conhecida como compressão abdominais. Joia? Como que faz? Aqui no desenho, ó. Aqui no desenho. Você vai segurar a vítima ali e vai fazer um movimento, né? Que ela vai jogar para fora tudo que está obstruindo ali as vias aéreas dela. Joia? Bacana demais? Gente, fique muito atento aí, né, com criança. Aí a criança põe ela ali na mão e dá uma batidinha ali nas costas, tá? Mas se cair na prova manobra de Heimlich, você sabe que é essa compressão abdominal. Socorro de duas rodas. Gente, não tire o capacete da vítima, mas existe uma exceção. Vamos imaginar que a vítima está tendo uma parada cardiorrespiratória. Aí você vai falar, não posso tirar o capacete da vítima. Você vai ter que tirar. Ela está tendo uma parada cardiorrespiratória. Então você vai fazer algo. Como que tira um capacete? São duas pessoas, tá vendo? Uma segura ali, ó, o pescoço e vai, tira a jugular
né, que prende o capacete, segura ali a cabeça ali na altura da orelha e retira o capacete cuidadosamente. Gente, isso é para profissional, tá bom? Beleza? Mas você está mostrando ali como que faz, joia? Incêndio, né? Infelizmente, gente, é um caso onde você realmente toca na vítima. Então vamos imaginar que você deparou com um acidente. Aí você sinalizou o local, você entrou em contato com o socorro e você viu que o carro começou a pegar fogo. Você pode tocar na vítima. Como que você tira a vítima? Você arrasta ela pelo braço e pela perna, tá? Se você estiver sozinho, então você vai arrastar a vítima, ok? Muito cuidado aí, né, com explosões. Se você tiver ali um extintor de incêndio, né, tem uma técnica que você joga na base do fogo, ok? Mas lembra que você sempre tem que proteger a sua vida e dos demais, joia? Cabos de eletricidade. Quando cai um poste, alguma coisa assim, gente, não saia de dentro do carro, tá? Se tiver um fio elétrico, você pode morrer ali eletricutado, né? Então, não tenha contato com cabos energizados. Pede o socorro, eles vão desligar esse cabo aí, essa eletricidade, para que você não venha sofrer ali um choque. Joia? Vazamento de produtos perigosos é um grande problema, né? Então pode ter ácido, pode ter combustível, pode ter uma série de coisas, né? Aí tem que entrar em contato com o bombeiro, chamar lá sim, passar a informação para o SAMU, para o bombeiro, que eles vão chamar uma equipe especializada para isso. Muito bem? Gente, só para lembrar aí, né? Nós estamos aí já aqui indo para um bom tempo de aula, né? A plataforma pede a sua imagem aí, quando ela apita, você tem que tirar foto aí da sua imagem, que é a sua biometria facial. Quando você está dentro da autoescola, a biometria é no dedo. Mas quando você está assistindo a aula online, aí é facial. Beleza? Bom demais, né? Não faz a aula de onde quiser, de qualquer lugar. Tem gente que ainda está aí tranquilo, né? Deitado no sofá, ou quem tem alguém que está no trabalho. Essa é a nova maneira aí de estar em todos os lugares e não perder um minuto do tempo, ok? Vamos junto, tá? Muito bom! Chegamos aí ao término do conteúdo de primeiros socorros, tá? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para o seu sucesso. Joia? Agora eu vou pedir a você para pegar o seu outro livro, que é o Simuladão. Ok? Pega aí. Abra na página 70 e 71. Um livro grande, lá no finalzinho. Pegou? Olha aí para mim. Muito bem.
Jóia. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comentar com você algumas questões de prova. Legal? Beleza? Beleza? Então vamos lá. Primeiro socorros aqui. Questão número 1. Assinale a alternativa correta referente aos tipos de hemorragia externa. Então vamos lá. Letra A. Arterial. O sangue é esguichado para fora do ferimento. Trata-se do tipo mais grave. Ok? Letra B. Venoso. O sangue sai da veia e flui uniformemente, possuindo cor vermelho escuro. Capilar. É o mais comum. Acontece quando o sangue que sai do ferimento tem aspecto oleoso, fluindo com lentidão. Resposta, letra D. Todas as alternativas estão corretas. Gente, coloca um asterisco nessa questão. Ela cai na prova. Essa informação que está aí é muito rica, tá? Beleza? Número 2. O sinal vital que não varia com a idade é aí, ó, temperatura. Eu falei isso durante a minha aula, né? Temperatura. Joia? Então, marca aí temperatura. Cai na prova direto. Número 3. Qual o procedimento correto com a vítima que apresenta sangramento abundante? Como que faz? Você faz uma compressão no local do sangramento. Lembra? Gente, essa questão cai na prova. Normalmente ela cai e aí ele fala assim, você deve colocar uma bandagem e pressionar o local, tá? Então, você não deve fazer torniquete, não deve dar líquido para a vítima, você não deve jogar água oxigenada, aquela que fica com borbulhas, né? Não deve, ok? Beleza? Número 4. Ao acionar o serviço de atendimento, o socorrista deverá passar as seguintes informações. Letra A gravidade aparente da vítima. Letra B. Tipo de acidente que envolve. É carro, motocicleta, colisão, atropelamento. Letra C. Local onde a vítima se encontra. E letra D. Todas as alternativas estão corretas. Resposta certa, letra D. Joia? Nó, gente, o radiador aqui baixou, né? Tá bem. Preciso beber água. Vocês bebem água aí também, viu, gente? Quem está em casa está com um cafezinho, pão de queijo, né? Faz parte, ó, não é? Tá tudo certo, né? Eu vou aqui na água porque tem que falar o tempo todo. Seguindo, gente, qual o melhor local onde se deve verificar a pulsação da vítima? Então, no pescoço, que é a carótida, e no punho, tá? Ok? Então, tem aí no braço, no pé, atrás do joelho. Não, o local mais adequado é o pescoço e
o punho. Show? Vamos seguir. São sinais vitais do ser humano, né? Quais são os sinais vitais? Pupila dilatada, rubor da pele. O que é rubor? Né? A cor da pele ali. Respiração, pulsação e temperatura. Às vezes o aluno erra essa questão, porque ele pensa que os sinais vitais é só respiração, pulsação e temperatura. Mas as pupilas dilatadas e o rubor da pele também é. Então, todas as alternativas estão corretas. Ok? O que não se deve fazer com a vítima em um acidente de trânsito? Então, vamos ver aqui. Dar líquido para a vítima? De jeito nenhum, né, gente? Tirar o capacete de um motociclista, exceto em caso comprovado de parada respiratória, não pode tirar. Tentar retirar corpos estranhos do ferimento, nem pensar. Resposta certa, todas as alternativas estão corretas. Joia? Qual é a prioridade ao socorrer uma vítima de acidente? Qual é a prioridade? Olha para você ver que pegadinha, né? Verificar fraturas, verificar estado de choque, transportar a vítima. Nada disso, né, gente? A primeira coisa é sinalizar o local e chamar o resgate. Joia? Chamar o socorro, né? Beleza? Número 9. Qual o procedimento correto com um acidentado que sofreu queimaduras? Lembra aí, gente, que ele não falou ali qual é o tipo de queimaduras, né? Então, o que você vai fazer? Esfriar a área com água limpa e fria, ok? Então, pode resfriar o local ali. A gente só não joga água quando ela é de 3º grau, que ela é muito agressiva. Aí você não coloca água, ok? Pode dar leite à vítima? Não. Passar pasta de dente? Não. Colocar gás? Não. Joia? Você vai resfriar. Número 10. São ações na realização da reanimação cardiopulmonar. Observar corpo estranho na boca, abrir as vias aéreas. A gente faz isso? Faz. Ver, ouvir e sentir. Também temos que fazer. Em criança, utilize apenas a base de uma das mãos. Ok. Todas as alternativas estão corretas. Beleza? Número 11. O que fazer com a vítima que apresenta objetos encravados no seu corpo? Letra A. Retirar objeto encravado se estiver causando dor. Pelo amor de Deus, nós vimos que não pode. Retirar o objeto encravado e comprimir o local com gás. De jeito nenhum, né? Verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho. Correto, né? Vamos ler a letra D. Retirar imediatamente o objeto encravado. De jeito nenhum. Ok, gente? Então, resposta certa, letra C.
Observem, gente, que as questões, elas de primeiro socorro, na minha opinião, tá? Se você levar para aquele lado daquilo que não pode fazer, você vai acertar todas as questões. Beleza? Bacana demais? Vamos ler aqui a letra 12. Em um acidente de trânsito em que haja fios de rede elétrica sobre o veículo, você deve retirar o ocupante do veículo? Não. Instruir os ocupantes para que saiam do veículo? De jeito nenhum. Instruir os ocupantes que permaneça dentro do veículo e chamar o resgate. Essa é a resposta certa, né? Tentar remover os fios? De maneira nenhuma. Gente, olha, vou dar uma dica para vocês aqui, super importante. Tem que fazer exercício, tá? Se você não fizer os exercícios, você não vai entender como que aquela informação é cobrada na prova. Entendeu? Então segue as minhas dicas, né? Que é o quê? Leia o conteúdo, assista a aula do conteúdo, faça o simulado específico. Depois que você fizer todos os simulados específicos, aí você vai para o simuladão. São 30 simuladão. Aí você vai corrigir, tem um gabarito lá no final, você vai pôr sua nota, ok? Só faça o simuladão de 1 a 30, porque são 30 simuladão, depois que você fizer todos os exercícios específicos, depois de você ler toda a matéria. Joia? Show? Vamos continuar aqui. Questão número 13. O que fazer em caso de fratura exposta? Olha que trem doido, gente. Empurrar o osso para dentro. Letra A. De jeito nenhum, né? Observar se a vítima está respirando. Imobilizar, ok? O membro enquanto espera o resgate. Bom, o que fazer em caso de fratura exposta? Olha para você ver, a recomendação, essa questão aqui para mim tem uma controvérsia, tá? Recomenda-se não tocar na vítima, tá? Mas se for tocar, você vai imobilizar o membro. Imobilizar é o quê? Você vai colocar ele ali de uma maneira que a vítima não fique mexendo. Espera o resgate. Então, imobilizar seria isso, não mexer, tá? Colocar ela ali de uma maneira que a pessoa não fique mexendo. Garrotear o membro, fazendo um torniquete. Nós já aprendemos que nunca faz torniquete, ok? Jogar água gelada até chegar ao resgate. Uai, não entendi não, né? Já pensou? Você vai jogar água gelada na pessoa? Nada a ver, ok? Então, vamos para o item 14. Um motociclista sofreu um acidente e encontra-se caído com o capacete na cabeça. O que fazer? Letra A, remover o capacete. Letra B, remover o capacete somente se ele estiver consciente. Letra C, deve-se aguardar a equipe do socorro para que realizem e a retirada do capacete. Então, olha que interessante, vai aguardar o socorro. Quem vai fazer a retirada do capacete é o profissional, é o socorrista, é o médico, né?
Letra D, ajudá-lo a erguer-se do chão. A gente sabe que não pode, não é verdade, gente? Então não vai dar um aí de que você sabe, não, entendeu? Lembra o seguinte, o ato de prestar socorro é não tocar na vítima. Questão número 15. Em uma medida não indicada para prevenir o estado de choque, olha que interessante. Não indicado, né? Não indicado. Olha, é uma pegadinha aí, né, gente? Então, não é indicado você oferecer líquido para a vítima, entendeu? Então, é uma situação assim, é uma questão maldosa, né? Então, toma muito cuidado com a palavra não aqui, ó, beleza? Não ofereça líquido ou qualquer tipo de alimento. Aqueça a vítima sem abalá-la. Eleve as pernas da vítima cerca de 30 centímetros para facilitar o retorno venoso. Então, a letra B, a letra C e a letra D, eu devo fazer. E o que eu não devo fazer é oferecer líquido à vítima, ok? Perceberam aí que tem uma baita de uma pegadinha aí? 16. O que não se deve fazer com a vítima em caso de ferimentos abertos. Não se deve fazer. Esfregar o ferimento, utilizar pomada antibiótica em ferimento que precisa de saturados da ponto, utilizar água oxigenada. O que a gente viu aqui, gente? Que todas as 3 alternativas estão corretas. Na verdade, presta atenção, está correta em relação à pergunta. Porque tudo aquilo ali está errado. Então, o que não se deve fazer? Esse tipo de questão eu acho muito maldosa, principalmente quando fala que está correto. O que está correto? Está correto em relação à pergunta. Não se deve fazer com a vítima. Mas o que está escrito ali está errado. Ok? Entenderam, gente? É um trem assim meio diferente, mas é isso, tá? Muita atenção, beleza? Pessoal, olha, aqui vai até a questão número 30, joia? Então, eu quero pedir para você fazer esse exercício, né? A nossa aula está acabando aqui. Deu aí 100 minutos, né? Falta um pouquinho para finalizar. Quero te agradecer pela presença. Não saia daí. Espere a finalização, ok? Depois você fotografa em seu rosto. E até a próxima aula. Muito obrigado. Tenha um excelente dia. Que dê tudo certo para você aí e que tudo ocorra da melhor forma possível, tá? Muito obrigado, viu? Até a próxima!